Fala, torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora acompanhar aqui um trecho do debate do pessoal do Jogo Aberto. Separei aqui um trecho para vocês, pessoal falando sobre Zubeldia, que está pressionado. Alguns torcedores ali já até falando em demissão do treinador. Mas vamos ver aqui, né, o pessoal do Jogo Aberto. Deixar os créditos na descrição, deixa o like para fortalecer. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Zubeldia pressionado e principalmente questionado no São Paulo. É culpa do Sgarbi. Que coisa! Esse é o assunto na sequência aqui no Jogo Aberto. Culpa do Sgarbi causando tumulto. Como não ia estar no calor? Zubeldia, se não foi unanimidade, um dia já foi mais querido pelo torcedor. Hoje, nem tanto. E os números ajudam a explicar a razão disso. Desde agosto, o São Paulo não vence 2 partidas consecutivas. Quando fez 2-0 no Nacional pela Libertadores no Morumbi, o jogo da tragédia com o jogador esquerdo que passou mal e veio a morrer dias depois. E nos 2-1 em casa contra o Vitória, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Àquela altura, o tricolor ainda estava vivo na Copa do Brasil e também na competição internacional. Aí vieram as quedas em sequência. Primeiro para o Atlético Mineiro, com time apático e sem forças para reagir. Depois contra o Botafogo, quando jogou um pouco mais, mas também não conseguiu seguir com o sonho maior da temporada. Parou nos pênaltis e disse adeus à Libertadores 2024 nas quartas de final. Quando eu olho para trás e vejo que a situação era bem pior do que essa, e nós ganhamos um título em 21, disputamos 2 finais em 22, ganhamos em 23 um título inédito e 24 também, e agora chegamos numa quarta final. Claro que queríamos prosseguir, mas nós disputamos contra um time que é SAF, cujo investimento é maior, o investimento no futebol deles é maior que o faturamento anual. Então, eu acredito que o futebol lá na frente comece a trabalhar no fair play financeiro, que é importante para todo mundo, e nós temos que fazer a nossa lição de casa. Apesar do apoio presidencial, as críticas contra o treinador argentino só aumentaram de lá para cá. E o São Paulo não consegue reagir. O último inesperado tropeço foi para o Cuiabá, um dos candidatos ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro desse ano. Isso deixou o tricolor em 5º lugar, mas a 4 pontos do Flamengo, que está em 4º, e olhando que vem gente no retrovisor. O Inter, com um jogo a menos, está só 1 ponto atrás do tricolor paulista. E o 8º colocado está acelerando, tem só 4 pontos atrás, o Cruzeiro. O emocional andou pesando por aqui. O próprio Zubeldia já declarou isso. Por supuesto, temos que melhorar, por supuesto que temos que corrigir coisas. Claro que temos que melhorar, temos que corrigir. Não há muito mistério nisso, mas sabemos que é difícil, porque cada um está lutando por um objetivo. Que nesta reta final é difícil, van a ser difíceis todos os partidos, porque todos nós jogamos algo. E assim o time não consegue engrenar e outros números preocupam o futuro próximo do time. Dos 9 jogos que ainda restam no Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai fazer 5 fora de casa e 1 em campo neutro. O desempenho do tricolor longe de seus domínios tem sido preocupante. Até agora, longe de casa, no Campeonato Brasileiro, foram apenas 4 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Aproveitamento de apenas 35% dos pontos. Para sacar pontos de visitante... Para ganhar ponto de visitante nessa reta final, onde cada um tem seu objetivo, uns permanecer na elite, outros conseguir vaga na próxima Libertadores, parece que é preciso muito mais atenção a todos os detalhes, coisas pontuais, disse o técnico do São Paulo. Os jogos que restam em campo neutro, o Vasco em Campinas, por causa da reforma do gramado, avariado após os shows de Bruno Mars. Os jogos em casa, apenas mais 3. Atlético Paranaense, 33ª rodada, Atlético Mineiro, 35ª e Juventude, 37ª. Os outros todos terão que ser longe, distante da torcida. Criciúma, 31ª rodada, Bahia, 32ª, Red Bull Bragantino, 34ª, Grêmio, 36ª e apenas, entre aspas, o líder Botafogo na última rodada do Campeonato Brasileiro. O time terá que fazer muito mais do que tem feito até agora como visitante, sob o risco de perder a vaga direta para a Libertadores ou até mesmo um lugar na pré-Libertadores 2025. Vai ser muito difícil, muito difícil. E nós queremos classificar, por supuesto, a la Libertadores. Vai ser duro e nós queremos classificar, é claro, para a Libertadores. As críticas
críticas vêm porque saímos nas quartas de final. Todas as críticas vêm para mim. Não tem problema nenhum nisso. Fuera del cuarto final, todas las críticas, si vienen hacia mí, está fenómeno, no hay ningún problema. Se isso não acontecer, será que o argentino, que chegou cheio de moral, vai resistir às críticas? Já tem muito torcedor olhando de lado para ele. Vai reagir, irmão? Só o tempo vai dizer. Muito bem, Debate Brasil. Vem com a gente a partir de agora. Ulisses Costa por aqui, Chico Garcia, João Pedro Sgarbi. Que visu, hein, Sgarbi? Obrigado, Ale, tamo junto, hein? Denilson Show. Tá Todo muito mundo magro, aqui pai. junto, Que reunido. isso? E no escritório corintiano, Ronaldo Giovanelli. Despachando já pela segunda. Segunda não, desde a terça, segunda-feira. Terça-feira despachando e mandando bala. Ai, Corinthians! E olha quem está aqui também, Everton Guimarães, voando, circulando no nosso telão. mas ele se Boa trocou no tarde escuro. pra Tá de todo pijama, mundo. velho. Pijama? Bom, falando em circular, será que o São Paulo vai dar linha pra Superlia? Que assunto é esse que tá dominando? Nos circuitos internos, eu não frequento, obviamente, então eu só fico sabendo, não é das conversas. Tem muita gente já questionando os métodos, a maneira como muitas vezes ele se apresenta, a forma com que ele é várias vezes expulso, não está à beira do gramado. Muita coisa pesando, principalmente esse último resultado diante do Cuiabá. Aliás, dois resultados ruins. Perdeu 2 vezes para o Cuiabá nesta edição do Brasileiro. Sgarbi, eu começo com você. Isso aí tem fundamento? É mais papo de rede social? O que tem de verdade? Eu tô achando muito estranho. Primeiro que é claro que o Zubeldia comete alguns erros, isso é um fato, em escalação, em demorar para mexer muitas vezes. Como todos, né? Como todos os treinadores, claro. Só que são erros que, em certo momento, incomodam o torcedor. Na eliminação da Copa do Brasil, foi claro, assim, não mexeu no time. São Paulo tomou gol no último lance contra o Atlético Mineiro, com chances reais de classificar. São Paulo jogava mais bola naquele momento que o Galo, no meu ponto de vista. Comete erros, ponto. No meu ponto de vista, mais uma vez, seria um erro gigantesco da diretoria e do São Paulo, no modo geral, mandar o cara embora. É um cara que já está adaptado, que caiu nas graças da torcida muitas vezes por conta desse perfil enérgico dele. Melhorou também o comportamento, né? Não está mais tomando tantos cartões como vinha tomando, enfim. É um cara que já mostrou, em certo momento, ser um bom treinador, fez São Paulo jogar bola no momento de crise. Só que eu comecei meu comentário falando que eu acho muito estranho. Por quê? Porque todo momento sai notícia na imprensa de que, se o Boca Juniors vier, o São Paulo não vai dificultar uma liberação do Zubeldia. A diretoria está incomodada com o Zubeldia. Então, se eu fosse diretor de São Paulo, acaba com isso. Para de dar essas letrinhas assim para a imprensa no modo geral, que eu não sei quem é, tá? Não estou nomeando aqui presidente, diretor. Mas está acontecendo. Então, mas está acontecendo, porque toda semana sai uma notícia em algum jornalista, diretoria do São Paulo pretende liberar o Zubeldia, diretoria está infeliz com o Zubeldia. É ruim para o próprio treinador. Imagina você estar no seu trabalho, fazendo lá o dia a dia, enfim, treinando tudo, tem seus erros, só que toda semana vai sair uma notícia. Zubeldia pode ser de São Paulo. A diretoria está insatisfeita com o Zubeldia. E você ali no dia a dia com o seu diretor, com o seu chefe. Então, para mim, está errado a forma que vem sendo conduzida. Mais uma vez, para mim seria um erro gigantesco perder o cara, mas precisa corrigir esses erros que vem cometendo. Chico, são 37 jogos comandados por ele, 18 vitórias, são 10 empates e 9 derrotas até agora. Então, a gente vê o Zubeldia como um cara que chegou e tinha muita empolgação. A torcida, aliás, do São Paulo deu espetáculo durante o ano inteiro, sempre com públicos altíssimos. E vale lembrar que o São Paulo acreditou na Copa do Brasil, na Libertadores também, e agora no Campeonato Brasileiro talvez esteja sentindo os efeitos de ter saído das outras competições. Com certeza, a expectativa era essa. E eu fico cada vez mais convencido de que para você interromper um trabalho, você tem que ter bons motivos para isso, né? Qual seria o motivo principal para você interromper o trabalho do Zubeldia? Porque ele foi eliminado? Bom, muita gente foi. E o trabalho do dia a dia? E uma perspectiva que daqui a pouco, né, para o ano que vem, daqui a pouco uma pré-temporada, com reforços que ele indique. O São Paulo tem um bom elenco, sabidamente. Não pode colher mais frutos do que interromper agora mais uma vez e começar um novo trabalho, num final de temporada. E aí depois, quando começa, tem problema no Paulista, já demite de novo. A gente vive uma farra de multas rescisórias por demissões de técnicos. E eu concordo com o Sgarbi. Eu acho muito curioso, Renata, que a imprensa ela é mal vista, muitas vezes por quem está no meio do futebol, por dirigentes, por jogadores. Mas como é curioso, como é interessante quando a imprensa é utilizada por eles também, para passar recados. E eu não estou aqui julgando o jornalista, porque se eu recebo uma informação de dentro do clube,
de alguém que vaza de dentro do clube, ó, a gente não está satisfeito com o trabalho, é óbvio que eu vou publicar. Porque eu tenho a fonte mais fidedigna possível, o cara está lá dentro e não avaliza o trabalho do técnico, é óbvio que eu vou revelar. Só que isso, muitas vezes, é interesse de quem está lá dentro, utilizando a imprensa para que a sua mensagem seja enviada. Que curioso, né? Nesse caso, a imprensa ela é usada, ela é bem utilizada, ela é interessante para quem trabalha no futebol. Em outros momentos, a imprensa não serve para nada. Mas nesse momento está muito claro que quem está dentro do São Paulo está usando a imprensa para passar uma mensagem de instabilidade. E o Zubeldia não tem respaldo, porque essas notícias começam a sair, não vem o diretor, não vem o presidente do clube dizer, gente, o trabalho vai acontecer, vai continuar, ele é o nosso treinador. Isso não acontece. Quando isso não acontece, aí fica aquele barulhinho. O Casares não falou algo nesse sentido aí, de fritura. O Casares falou algo nesse sentido. Garantindo? Não, mas não tem como você garantir, né? Ninguém garante treinador em lugar nenhum. Mas acho que o Casares... O Tite não deu uma coletiva recentemente falando... Mas qual seria o motivo? Tô mentindo? Não. O Tite falou na coletiva, falou, eu me sinto respaldado. Ele te disse, não a diretoria respaldou. Ele que achava que estava... O Júlio Casares, eu vi um vídeo aleatório aí na internet, eu não sei aonde que eu vi, ele falando, não tem fritura aqui no São Paulo. Mas ele fez isso com o Carpini também, no dia seguinte demitiu. Não, sim, mas aí é outro... Por isso que E outra coisa, o Tite falou isso ganhando e foi demitido mesmo assim. Ganhou do Atlético Paranaense, um gol no finalzinho do Gerson, e foi demitido da mesma maneira. Então não era resultado, já era o processo. E aí, Ulisses, é a pergunta que eu te faço. O trabalho é bom do Zubeldia até agora para você? Do Zubeldia é bom. Eu acho que o Zubeldia chegou até onde ele conseguiu. Não foi ele que montou o time, ele chega no meio da temporada. É um cara que chegou muito bem, né? Você lembra que nós elogiamos ele aqui, né? Fazendo com que o time de São Paulo jogasse um futebol que até então não havia jogado. Enérgico. Jogou um pouco assim com o Dorival, né? Quando conquistou a Copa do Brasil. Então eu acho assim, cara, o dirigente do futebol brasileiro é isso aí. Sabe, não tem história, ele manda embora, ele contrata outro, faz mais dívida no clube. Ninguém se preocupa com o clube, com a instituição, né? Chega no cara, conversa, você está sendo muito expulso, você tem que se adequar ao sistema da arbitragem do futebol brasileiro, você é um cara que chegou aqui há pouco, não é mesmo? Nós vamos te apoiar. Agora, você imagina, eu concordo com o Chico, se lança ao ar as coisas, se usa a imprensa para fazer o fogo, para meter fogo na panela de pressão do cara para explodir, para o cara vazar. Entendeu? Então usa-se a imprensa. Eu discordo completamente com a demissão do Zubeldia. Eu acho que o ano que vem será um ano para o Zubeldia mostrar realmente o seu trabalho. E não estão dando essa oportunidade para ele. Ronaldão, você que está de fora, só observando, qual é a sua análise? Então, eu fiz uma anotação aqui no que o Chico falou e captei o que o Chico quis dizer. O quê? Eu captei, o Chico é malandro. Chico, você é Chiquito malandro. tá cada vez mais solto. Você é malandrinho, Chiquito, porque ele uniu, no que você perguntou, ele uniu o quê? Os dirigentes, não foi? Ele uniu os dirigentes, por quê? Por quê? Porque tem a sombra, sabe de quem aí? Na frase do Chico, tem um sujeito oculto. Tem um sujeito oculto? Tem um sujeito Qual é o oculto sujeito oculto? Vamos revelá-lo. Cuca. Cuca. Ixi, eu falei Porque muita gente do São Paulo gosta do Cuca. Eu não falei E o Cuca está onde? Desempregado. Desempregado, Free, bebê. livre. E o Zubeldia falaram que... Quem falou que o Zubeldia tinha... Que o Boca Juniors tinha interesse no Zubeldia? Saiu daqui, porque de lá não saiu. É porque eu fui até revisar isso nas notícias Então, da Argentina. Ele não é nem de longe a primeira opção. Então, tá vendo? E o que fizeram? O Zubeldia vai pro Boca Juniors. Os caras daqui já empurraram pra abrir espaço para o Cuca. Quando saiu a notícia, eu pensei que até fosse o Zubeldia querendo valorizar um pouco o passe. E o Chico matou a pau, só pra finalizar, Chico. Diga, Ronaldo. Eu vou dar razão pra você pelo seguinte, porque o trabalho do Zubeldia, o trabalho do Zubeldia não é só ser expulso, não, é dentro também de São Paulo, ele causa ali umas rusgas, porque ele é uma mala. Aí pode ser. Aí Ele é uma mala. O dia a dia, aí é outra história mesmo, mas é importante. Sim, mas ele não cumprimenta ninguém, ele passa lá, e vai embora. Vou fazer só uma perguntinha. Como não ia estar no Chico? Tá certo. Vou fazer só uma perguntinha. O Rogério Ceni vai continuar no Bahia? Essa aí já não tava no... Não, gente, se o Rogério Ceni voltar pro São Paulo, o Rogério não tem que aceitar, gente. Só uma pergunta. Aí não é nem o São Paulo. O Rogério já passou 2 vezes, não ficou. Eu acho que até pela carreira dele, pelo prestígio que ele adquiriu como técnico, é hora de novos ares. Porque eu te Se não pergunto, ficar no Bahia, né? Porque eu acho até que pode ficar. Porque analisando o trabalho do Zubeldia, foi o Zubeldia que perdeu um gol cara a cara contra o Atlético Mineiro em Minas? Não. Foi o Zubeldia que perdeu o pênalti durante o jogo contra o Botafogo, que perdeu o pênalti na decisão por pênalti? Também não. Ele levou o time até esse lugar. Ele levou o centroavante dele na cara do gol, no caso do Caleri, que tá péssimo, jogando nada.
não é mesmo? Tá precisando dormir. Entendeu? Tá precisando dar uma dormida. Descansar um pouco. Então, ele levou o cara até a cara do gol para fazer o gol. Se construiu um esquema tático para essa bola chegar. Não foi isso? E o cara fez o quê? Dentro da pequena área, ficou para fora. Entendeu? Não perdeu 2 vezes, não foi isso uma. Isso é futebol, gente. Não há garantia de acerto no futebol. Mas como é que você responsabiliza o técnico? Mas como é que você vai responsabilizar e mandar embora o técnico? Mas é sempre assim. Esse não é o processo normal do futebol brasileiro. Mas porque é errado. Nós temos que ser contra isso. Ulisses, ele tem responsabilidade em algumas questões, como em escalações, em mexidas. Como o Caleri tem, só que eu concordo exatamente. E mudar o treinador. Pra mim, a diretoria acertou muito agora nesse fundo que vai abaixar a dívida do São Paulo, enfim. Calma, por um momento que o São Paulo. Garoto. Não, mas é um acerto, é um movimento pra acertar. Então eu vou abrir mas o é um momento pra mudar. O dia a dia dele é ruim. Vou falar pra vocês aqui. Eu não acho que seja ruim. O São Paulo, eu não acredito nisso. Assim, que o São Paulo é pior que o São Paulo. Estão falando que ele é pior que o São Paulo. O dia a dia é difícil. Não é, Ronaldo. Não é. Eu fiquei sabendo. É mesmo, Ronaldo. Eu não posso falar que foi uma caneta que me falou, porque aí o cara lá de dentro não pode falar. Falou que o dia a dia do cara é muito difícil. Então aí, porque o cara é mais maleável, sabe, lembra quando a gente entrevistou o Muricy Ramalho? Bom, era um outro momento também, em termos até de competições, perspectivas, mas me pareceu que ele elogiou bastante o Subeldía. Tudo bem que pode ser aquele papo, mas o Muricy é um cara muito transparente. Tipo a Deus, né? Você foi muito bem, muito obrigado. Você serviu muito bem, muito obrigado. Obrigado. Agora, o Everton Guimarães também está de olho nessa questão, porque o Subeldía é um cara que ele chega chegando, ele comemora com o time, ele tem uma presença ali quando a partida está acontecendo. Agora, os resultados não aparecendo, os questionamentos chegam, Everton. Era dia do pijama, é? Então, Renata, boa tarde a todos. Eu sou obrigado a concordar com o Ulisses, que é difícil, né? Concordar com o Ulisses é algo raríssimo, sui generis. Mas vamos lá. Porque é o seguinte, perda de pênalti contra o Botafogo, os gols perdidos, até contra o Atlético mesmo, né? Isso aí, tem treinador que se escora muito na questão da tomada de decisão. Nada pode ser mais chato do que esse papo de não há tomada de decisão. Aí eu tiro a responsabilidade das minhas costas, que sou treinador, empurro para as costas dos jogadores. Entretanto, o São Paulo é um time que produz. Se produz por causa do Zubeldia. Então, de fato, o Ulisses tem razão quando ele diz que os jogadores perdem os gols na cara, os jogadores perdem pênaltis, os jogadores refugam nas cobranças de pênaltis, a culpa não pode ser do Zubeldia. A questão do dia a dia, do comportamento dele dentro do clube, eu sinceramente não sei, portanto eu não posso falar. Eu acho que pior que o Sampaoli não existe. Não existe. O Sampaoli é um problema grave dentro de qualquer clube por onde ele passa. Aqui no Atlético falam horrores sobre ele, eu sei que por onde ele passou no Brasil falam a mesma coisa. Agora o Zubeldia eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas como treinador, o Campeonato Brasileiro, a campanha do São Paulo, Renata, na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, é algo absolutamente normal, esperado. O São Paulo não tem mais condição que o Botafogo, o São Paulo não tem mais condição, estou dizendo de estar lá na ponta, como o Botafogo está, não tem. Do que o próprio Flamengo até, o Flamengo está acima do São Paulo aqui, o São Paulo está com 47, São Paulo com 47, o Flamengo com 51. E o Flamengo tem um elenco muito superior. E é uma diferença muito curta, então pera lá. Eu não vejo nenhuma questão frutífera para mandar o Zubeldia embora e trazer quem? Para recomeçar um trabalho? Para mim, uma bobagem falar em demissão. Nossa, e faltando 9 jogos para acabar o campeonato, gente, tem que pensar bem nisso. Tá aí, galera, informações sobre o São Paulo e principalmente Zubeldia, que está pressionado. Eu não sou a favor da demissão do Zubeldia, acho que tem que manter o treinador. Tá certo que o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores, mas eu manteria o Zubeldia sim para um próximo ano, para a próxima temporada. Já começava ali o planejamento com o treinador, o planejamento, né, para o ano de 2025. Alguns torcedores são até a favor da demissão. O Ronaldo falou aí sobre o Cuca, foi citado também o nome do Rogério Ceni, que acho que não seria uma boa, né, uma possível volta do Rogério Ceni, que está pressionado lá no Bahia. A situação do Rogério não está fácil lá também, está pressionado. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu não demitiria o Zubeldia, não. Tem torcedor que discorda, mas eu quero ver a opinião de vocês, né? Escreva aí nos comentários a sua opinião. Você
demitiria o Zubeldia? Você iria atrás de um novo treinador, já para começar o ano, a temporada que vem com um novo treinador? Comenta aqui abaixo, mas eu não sei, acho que não seria uma boa decisão demitir o Zubeldia agora no momento. O São Paulo precisa evoluir, sim. Vem aí de um péssimo resultado contra o Cuiabá, né? O São Paulo perdeu 6 pontos para o Cuiabá no Brasileirão nessa temporada. Primeiro jogo no Morumbi perdeu, e esse jogo na última rodada, né, que foi uma partida horrorosa do São Paulo, muito mal mesmo nessa partida aí contra o Cuiabá. O Zubeldia segue pressionado, mas é ver o que vai acontecer nessa sequência. É claro que se os resultados não começarem a aparecer nos próximos jogos, a situação dele vai ficar difícil, né? Aí não tem como defender o trabalho do Zubeldia, e o São Paulo tem o objetivo aí, que é buscar essa vaga no G4 ali, para se classificar, essa vaga direta para a Libertadores do ano que vem. E é claro que se os resultados não começarem a aparecer, se o São Paulo vê aí essa vaga na Libertadores ameaçada, acredito que pode até tomar uma decisão, né, sobre o Zubeldia. Mas vamos ver o que vai acontecer na sequência. A informação, uma matéria aqui no GE, né? Elenco tira folga e São Paulo terá tempo para recuperar Ferreira. É um jogador que já tem aí há alguns dias que não está jogando, né? Estava lesionado. Para a próxima rodada pode ser que ele já esteja à disposição. Mas eu acredito que a má fase do São Paulo não atribui só a ausência do Ferreirinha, né? O São Paulo tem jogadores ali que pode sim ajudar o time. O Lucas não está no seu melhor momento. O Caleri também não está no seu melhor momento. Outros jogadores aí também muito abaixo daquilo que a gente sabe que eles têm potencial para jogar. A verdade é que precisa, né, jogar melhor nas próximas rodadas. Contra o Corinthians, que o São Paulo teve a chance de amassar o Corinthians, aquela partida ali o torcedor ficou chateado, né? O São Paulo teve a chance de aplicar uma goleada histórica do Corinthians, mas jogou muito mal. Ganhou o jogo, mas o Corinthians com 2 jogadores a menos. Mas é aguardar aí a sequência. Após derrota para o Cuiabá, no sábado, pelo Brasileiro, o elenco do São Paulo ganhou 3 dias de folga neste início de data FIFA. O período sem jogos também será aliado na recuperação de Ferreira, que se machucou há quase 2 meses em clássico contra o Palmeiras, aí há quase 2 meses sem poder jogar. Havia a expectativa de que o atacante com uma lesão na perna esquerda pudesse ter sido relacionado para o jogo na Arena Pantanal. Havia essa expectativa, se falou também contra o Botafogo na Libertadores, né? Uma coisa que muita gente estava cogitando, a volta dele lá no jogo da volta da Libertadores, mas até agora ele não retornou. Com 10 dias até a próxima partida contra o Vasco, dia 16, às 21h45 em Campinas, essa possibilidade se torna maior até se aproximar da previsão inicial da recuperação de 2 meses. O Ferreira pode voltar contra o Vasco. São Paulo perdeu para o Vasco também na primeira rodada, no primeiro turno do Brasileiro. São Paulo foi atropelado pelo Vasco, então tem que abrir o olho aí nessa partida. Com 47 pontos, São Paulo é 5º colocado no Brasileiro, 4 pontos atrás do Flamengo, que fecha o G4. Já se complicou aí que o Flamengo abriu, né, 4 pontos de vantagem. Mas é aguardar, né, galera? Vamos ver o que vai acontecer. O futuro do Zubeldia, eu não demitiria o Zubeldia agora no momento, mas o que vai manter ele no cargo é os resultados, né? Se não vencer nas próximas partidas, vai ficar difícil. Deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like, valeu e até a próxima, galera.